Oi, oi, gente, vamos entrando. Quem estiver aí, puder me dar um feedback sobre áudio, tá chegando bem pra vocês? Vídeo também. Escreve aqui pra mim, por favor. Lucas, tá por aqui, Carol, Dai. Bem-vindos, muito boa tarde. Felipe, bem-vindo, Camila. Beleza, tudo certo, né? Tá, vamos esperar mais um pouquinho. Outra coisa, gente, eu queria perguntar uma coisa pra vocês que estão no grupo do Telegram. Vocês tiveram algum problema em baixar o programa? O programa não, o exercício de ontem? Cortou alguma coisa no arquivo que eu mandei em PDF? Alguém aqui chegou a baixar o arquivo em PDF do exercício de ontem? Só me confirma se tá tudo certo, porque pra mim aparece tudo certo, mas eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou que não estava conseguindo visualizar todas as questões. E aí eu só queria confirmar com vocês, que pra mim aqui parece tudo bem. Tanto quando eu baixo pelo computador, quanto pelo celular. Não teve problema, né, Camila? Massa. Beleza. Que bom. Beleza. Então, gente, a gente está na nossa terceira live, nosso terceiro dia. Vou dar só mais uns minutinhos para ver se a galera entra. Candice conseguiu baixar, né? Então, ótimo. Massa. Então, ontem a gente conversou sobre corpo de dor, né? Na segunda-feira a gente conversou sobre ego, a gente conversou sobre consciência, uma nova consciência, né? Ontem a gente conversou sobre corpo de dor, que também está relacionado ao ego, mas no aspecto emocional e relacional, né? A gente conversou sobre esse conceito que o Eckhart Tolle traz no livro Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. E aí, hoje, a gente vai dar continuidade nesse processo de autoestudo e eu vou trazer para vocês uns conceitos da filosofia tolteca. E é um livro muito especial que eu tive contato nos últimos meses. É um livro super fácil de ler, tá? Eu vou mostrar ele agora no início e mostro ele no final também. Então, tudo que a gente vai conversar hoje, além de trazer umas reflexões das minhas leituras e da minha vivência, vocês podem encontrar também nesse livro aqui, que chama Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Eu já coloquei lá no grupo em algum outro momento a foto, mas eu vou mandar para vocês, tá? Logo no final, deixa eu desligar a música aqui. Eu vou mandar para vocês no final da live, lá no grupo do Telegram, a indicação do livro, o resuminho, que eu estou mandando um áudio, resumindo tudo que a gente conversou aqui, e o exercício, tá? Então, gente, a intenção dessa semana é a gente começar nessa jornada ou continuar nessa jornada de autoestudo, tá? De autoconhecimento. E para isso, a gente usa diferentes ferramentas. E eu estou trazendo para vocês aqui, essa semana, estou trazendo a partir da minha experiência como praticante, como pessoa e como instrutora de meditação, de mindfulness, alguns aspectos que eu acho interessante a gente olhar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de dedicação, um pouco mais de tempo. Tá? Por isso que eu indiquei o primeiro livro e esse agora, ele é super rico, ele é super rápido de ler, ele é curtinho, ele tem o quê? As pessoas que gostam de saber quantas páginas, ele tem 110 páginas e ele traz uma profundidade muito, muito grande, apesar de ser um livro bem curtinho, né? Então, no final de cada live eu mando lá no grupo do Telegram um exercício para a gente refletir sobre tudo isso que a gente tem que estar conversando aqui. Para a gente refletir sobre a nossa vida, né? Porque não adianta só a gente estar aqui discutindo no campo teórico e trazendo um monte de conceitos, jogando para vocês um monte de coisa, se a gente não aplica isso na nossa vida, na nossa experiência. Então, se você tem interesse de realmente se engajar nesse autoestudo, grupo do Telegram,
o link está na bio. E aí lá eu mando áudios com resuminho do que a gente falou. Então, se aqui a gente fala em 1 hora, eu tento falar em 4 minutos, 5 minutos. Às vezes eu não consigo, mas eu tento falar um pouco mais rápido lá, um resumão do que a gente falou, tá? Colocar o tema de hoje fixado. Deixa eu tentar aqui, mas nas últimas vezes eu não estava conseguindo. De qualquer modo, quando eu começar com os slides, ele vai sumir o tema. Tá? Boa tarde, Arlene. Oi, Thaís. Bem-vinda. Carol, no primeiro momento eu também achei isso, aí depois me liguei que eram as lives. Boa tarde, Ana Catarina. Bem-vindo, gente. Bom, tô aqui com o meu chazinho, porque né, a pessoa fala muito, tem que hidratar. Então, bora lá. Então, mais uma vez, o tema de hoje é falar sobre crenças e compromissos, 4 compromissos, né? Eu coloquei lá no grupo, coloquei também nos stories o tema de hoje, que é baseado no livro Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. E aí eu vou colocar aqui a nossa... Vou desativar os comentários, para que vocês consigam enxergar direitinho. Beleza. Eu não vou visualizar os comentários de vocês à medida que a gente está conversando, tá? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem mandar por essa caixinha de interrogação que tem aí. Vocês podem mandar perguntas por aí, que fica mais fácil de eu visualizar depois. Além disso, no meio da conversa, né, me deem algum feedback se faz sentido para vocês, se não faz sentido para vocês. Dá um like, um coraçãozinho aí pra gente começar a interagir, tá? Então vamos lá, os 4 compromissos para a liberdade pessoal. Eu vou falar um pouquinho da filosofia tolteca bem rapidamente para a gente entender de onde isso veio. Eles falam, os toltecas, eles são algumas pessoas que viveram num período antes dos astecas, lá na cidade do México. E eles tinham uns conhecimentos e alguns hábitos que foram se perdendo ao longo dos anos, mas que, como grande parte da filosofia e do conhecimento, algumas pessoas foram guardando isso, especialmente quando elas foram suprimidas, quando não se podia falar de autoconhecimento, quando não se podia falar de intuição, de uma boa vida. Elas guardaram isso de uma forma que se preservou. E hoje a gente consegue um compilado dessa filosofia tolteca nesse livro do Dom Miguel Ruiz. É um livro que eu super recomendo para todo mundo entrar em contato, tá? E, inicialmente, ele traz no livro que o verdadeiro nós, ou a nossa essência enquanto ser humano, é puro amor, é pura luz. E ele tem essa realização, ele começa o livro falando de sonhos, e ele tem essa realização através de um sonho, e fala que nós estamos vivendo um grande sonho. E tudo é um grande sonho, tanto quando a gente está acordado, quanto quando a gente está dormindo. E a gente vive sempre um grande sonho, especialmente um sonho relacionado ao coletivo, um sonho de sociedade, um sonho de humanidade, que é permeado e é composto por sonhos pessoais, por sonhos individuais. E aí ele começa a falar que tudo é espelho, então tudo a gente pode visualizar no outro alguns aspectos de nós mesmos. Só que o que acontece é que a gente está vivendo de um modo mais enevoado, ou é um espelho enevoado. O que isso significa? Significa que a gente não consegue ter muita clareza do que a gente enxerga, porque a gente tem um sistema de crenças que nos determinam enquanto sujeitos, nos determinam desde o momento em que a gente nasce até o momento que a gente morre, se a gente não toma consciência disso. E aí ele fala que esse nevoeiro é o sonho e o espelho é o sonhador. Esse nevoeiro, composto por esse sistema de crenças, ele permeia toda a nossa vida, tanto quando a gente está acordado quanto a gente está dormindo. E nós somos os sonhadores, nós somos espelhos um do outro, compostos por amor e pura luz. E ele dá um conceito de mitote, que também na filosofia indiana a gente fala também de Maya, que seria a ilusão da mente. Então, se você parar para pensar, talvez você já tenha ouvido falar disso em algum momento da vida, que a gente vive numa ilusão. Tudo é uma ilusão.
né? Os budistas falam isso, que a mente traz esse processo ilusório. Ontem e segunda-feira a gente conversou sobre identificação com pensamentos, que pensamentos não representam a nossa essência, que a gente está querendo construir uma vivência mais consciente, de não tanto identificação com os pensamentos, mas de presença e de reconhecimento da nossa essência, né? De pura inteligência e pura luz. E logo no início ele traz um termo que eu achei super interessante, que é a domesticação da humanidade. Que ele fala que o grande sonho do planeta é ter todos os humanos domesticados dentro de um sistema de crenças, através de regras sociais, através de leis, através de religiões, culturas, escolas, governantes, enfim, tudo que a gente vive tem regra. Então parem para pensar aí. Desde o momento que a gente nasceu, quando a gente foi chamado de um determinado nome, a gente começou a ser ensinado sobre os valores dos nossos pais, sobre a cultura do nosso país em que a gente viveu, né? E se a gente viveu em diferentes países, tem culturas e valores. Então observem essa pluralidade, né? Então não existe certo e errado aqui, né? Pra gente, pra nossa cultura brasileira, a gente tem determinados valores que para o Oriente pode ser completamente absurdo e vice-versa. Então veja que desde o momento que a gente nasce, a gente está sendo moldado, de certa forma, por esse sistema de crenças, está sendo domesticado por esse sistema de crenças, de regras e de leis que a gente está sendo imposto. E aí como é que a gente lida com isso, né? A gente é ensinado a sonhar pelo meio em que vivemos. Então, é através dessas crenças, desses valores que a gente tem enquanto sociedade, enquanto família, né, enquanto amigos, que a gente vai se desenvolvendo e a gente vai sonhando esse sonho coletivo de se encaixar. E a gente aprende por repetição. A gente aprende por punição e recompensa. Tem uma passagem no livro que ele compara até que a gente começa a educar os nossos filhos, as nossas crianças, assim como a gente educa os animais. Porque nos animais, o animalzinho fez alguma coisa, né? O cachorrinho fez alguma coisa que a gente gostou, a gente dá comida. Se fez alguma coisa que a gente não gostou, a gente grita, faz punição. E aí com as crianças, o que acontece? Da mesma forma, a gente começa a educar as crianças a partir do comportamento que a criança tem, se é de acordo com o que a gente espera que ela tenha. Mas o que a gente espera que ela tenha está vindo dessa crença social, dessas regras da cultura, da sociedade, do que eu aprendi dos meus pais, do que os meus pais aprenderam com os pais. Enfim, e assim vai indo lá para trás e vai se perpetuando ao longo da nossa vida, né? A gente vai passando isso para os filhos, e depois para os netos, e depois para os bisnetos. Só que isso tem uma questão que eu gostaria de trazer para vocês refletirem comigo. O que é esse bom comportamento? O que é esse menino, que menino bonzinho, né? Olha, não dá nem trabalho. Olha, tirou um 10 na escola. Olha como ele só faz coisa boa. Então veja que a gente começa a elogiar esses comportamentos que são adequados a um sistema de crenças, a um sistema de regras que a gente tem. E a gente começa a punir os outros comportamentos. E muitas vezes, quando a criança começa a dizer não, que não quer fazer isso, que não quer fazer aquilo, os pais obrigam. Não, você vai fazer isso sim, porque tem que ser assim. Faz sentido para vocês isso? Vocês conseguem visualizar isso? Dá um feedback aqui para mim. E aí, a criança ela vai sendo podada, vai sendo castrada em sua potencialidade, em sua criatividade. Muitas vezes a criança quer ser artista e tem muita habilidade para isso, só que por causa da forma como ela é criada, ela não é incentivada a ser uma artista, a ser um cantor, a ser um escritor, a ser, enfim, alguma coisa que os pais não visualizam como possibilidade. Porque talvez para eles, naquele sistema de crenças que eles estão inseridos, aquilo não é possível. Ou que eles enxergam que é o melhor de uma outra forma. Então existe um grande desrespeito, desde quando a gente é pequenininho, para com a nossa essência. E a gente aprende que a gente é bom quando a gente se comporta de acordo com o que os outros querem que a gente seja, com o que os outros esperam da gente. Então, se meu pai está me punindo porque eu fiz isso, eu não devo fazer isso, eu tenho que fazer outra coisa, porque aí eu vou agradar e vou receber atenção. É assim que a gente aprende quando a gente é criança. E isso,
quando a gente fica adulto, acaba se manifestando também na nossa vivência, na nossa existência. Então a gente continua nesse processo de querer sempre agradar, de querer entender o que é que o outro quer de mim e eu interpretar esse papel. E a gente conversou sobre isso ontem e antes de ontem, desse processo egóico de que eu vou assumir uma máscara ou uma identidade que não é minha essência, mas é o que as pessoas esperam, o que o outro espera, porque assim o outro vai gostar de mim. Então eu me submeto a isso em função de receber atenção ou de ser visto. Faz sentido para vocês? Então, nesse livro ele traz isso, né, que a gente aprende por repetição, punição e recompensa, e que o bom comportamento ele é recompensado. O bom comportamento é de acordo com essas regras que a gente tem nessa sociedade. E a gente está sempre vivendo numa dualidade. A gente está sempre vivendo do certo e errado, no bonito e feio. Então a gente aprende a julgar desde criança. E a gente aprende a se julgar desde criança, né? E aí, esse processo, quando a gente traz para a vida adulta e para a prática de meditação, fazendo um paralelo, é extremamente difícil, porque a gente começa a achar que a gente não é capaz. A gente tem esse sistema de crenças que foi sendo alimentado durante muitos anos da nossa vida. Aí a gente traz rótulos, né? Porque eu não canto bem, ou eu sou um estúpido, ou eu sou um idiota, ou eu sou medroso. Então a gente começa a perceber muitos rótulos que foram sendo dados a gente desde criança e que a gente traz para a nossa forma de se relacionar com o mundo. Aí a gente traz muito medo, traz muita insegurança, traz muita incerteza, falta confiança, falta poder pessoal, né? Então existe essa necessidade de atenção que muita gente tem hoje, né? A gente tá vendo, se vocês começarem a reparar, fazendo uma reflexão rápida, e nesse momento que a gente está vivendo, que as pessoas começaram a ter uma necessidade de atenção extrema e estão agindo como concorrentes, como se estivesse competindo por alguma coisa. E, gente, a gente não está aqui para isso, sabe? Eu entendo que a gente vem, e eu me incluo nisso também, tá? A gente foi criado de uma forma de que a gente tinha que sempre ser o melhor e sempre se destacar, e que o outro está ali como um concorrente. Mas vamos tentar desconstruir um pouquinho e expandir a nossa consciência e olhar de um lugar de parceria, de que todo mundo tem seu espaço, de que todo mundo pode exercer o seu profissionalismo ou o seu poder pessoal em harmonia, não precisa competir. Ninguém está aqui para competir por atenção. Então, essa questão que vem de competição, de necessidade de atenção, é egóica, é excesso. A gente está vibrando num extremo, então vamos tentar expandir no sentido de estar mais harmônico com o meio e entender que cada um tem seu papel aqui, todos temos, né? Então a gente começa a armazenar informações da nossa infância por acordo. Então, como eu estava dizendo, a gente tem esses momentos, né, que a gente tem um determinado comportamento, a gente é recompensado ou é punido, e para que a gente agrade ou se encaixe, de acordo com esses sistemas de crenças que a gente traz, a gente faz acordo. Então então essa pessoa está me dizendo que eu sou assim e eu concordo com ela. Eu faço um acordo e aí eu tento me modificar ou me moldar de modo que eu atenda às expectativas alheias, de modo que eu atenda às expectativas daquela pessoa. E aí a gente acaba se voltando quando a gente acaba se voltando contra algumas regras do meio, a gente é punido e a gente é visto como rebelde, né? Só que se a gente não faz isso, se a gente está sempre aceitando o que é imposto, a gente acaba se voltando contra a nossa própria essência, contra nós mesmos. Faz sentido para vocês? Dá um feedback aqui para mim. E aí ele traz o medo como a grande motivação e a grande base da forma como a sociedade ela é estruturada e os comportamentos são estruturados hoje. O medo de sermos rejeitados torna-se o medo de não sermos suficientemente bons. Então, naquela criança que começava a se expressar e ela recebeu uma castração, ela foi podada, ela disse que não é para ela fazer aquilo, ela começa
a entender que está errado, que ela não é boa naquilo. E esse medo, ele vai crescendo de uma forma que na vida adulta ela vai estar completamente moldada a esse sistema de crenças e completamente com medo de ser ela mesma. Então a gente começa a ser cópia do sistema de crença que a gente vive, da sociedade, dos nossos pais, dos sistemas religiosos. E a própria religião e a própria sociedade, se vocês começarem a pensar, colocam o medo como um motivador de comportamento. Olha, você tem que fazer isso, senão você vai perder aquilo. Ó, você tem que fazer assim, senão o Papai do Céu vai brigar. Ó, você tem que fazer isso, porque senão você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. É sempre pelo medo. Não existe um impulsionador da potencialidade. Existe uma castração, existe uma implantação de medo coletiva. E aí a gente quer ser perfeita. Aí vem aquela ideia de que para eu ser aceita, eu tenho que fazer tudo perfeito, né? Tem que ser maravilhoso, tem que ser tudo lindo. Queremos ser perfeitos e quando a gente não é perfeito, porque a gente não é perfeito, gente, a gente se rejeita. A gente se rejeita e começa a agir como um juiz e uma vítima da nossa própria experiência. A gente se julga pra caramba, a gente deixa que o outro também faça os julgamentos e eu recebo esse julgamento como verdade e eu me torno vítima desse próprio julgamento, do outro e meu, mas principalmente meu. Então, nós somos os nossos piores críticos, eu sempre falo isso nas minhas aulas. Nós somos os nossos piores críticos, nossos piores juízes e piores chefes, muitas vezes. Porque a gente se cobra muito, a gente cobra a perfeição, porque a gente não tem clareza de que essa perfeição ela não existe. Tá? E aí, por isso que eu resolvi trazer isso para vocês hoje, porque os 4 compromissos trazem uma forma de como a gente pode lidar com esse juiz e com essa vítima ao longo da nossa vida. Então, comecem a perceber que tipo de julgamento vocês foram acostumados a fazer. Lembra de ontem que a gente conversou sobre o corpo de 2, sobre o ego, na segunda-feira também, que está sempre insuficiente, está sempre reclamando, existe queixa, né? Existe a necessidade de atenção e de se superar de alguma forma, e de superar o outro, de se colocar numa posição superior. E isso, a longo prazo, é extremamente adoecedor. Não só para a gente que vive assim, mas para as pessoas que se relacionam com a gente também. Então, essa sociedade, ela passa a ser regida pelo medo. E a gente começa a procurar fora a segurança que está dentro. A gente começa a procurar fora a atenção que está dentro. A gente começa a procurar fora uma aprovação que está dentro. Primeiro a gente tem que se aceitar. Primeiro a gente tem que se amar. Primeiro a gente tem que entrar em contato com a gente, não buscar fora, não achar que é o outro, é o olhar do outro que vai dizer quem eu sou. Porque esse é um comportamento que vai te deixar sempre à mercê do outro. É como se o outro tivesse responsável e tivesse a responsabilidade de dizer quem você é e do que você é capaz. E se a gente continuar agindo assim, dessa forma, inconsciente e egóica, a gente não vai viver plenamente nossa vida. Então a vida ela começa a ser vivida mais plenamente quando a gente tem consciência e tem clareza de que sou eu que posso trazer essa segurança, não é fora. Sou eu que posso dizer quem eu sou e observar esse juiz que muitas vezes está aí julgando de uma forma influenciado pelo sistema de crenças que nos constitui enquanto sujeitos, né? Que começou a surgir lá quando a gente era bebê ainda. Então, vamos olhar um pouquinho para dentro e tentar encontrar essa segurança, essa identidade, baseado na nossa essência. Tentar observar quais são essas crenças que vieram ao longo da minha vida e que hoje ainda permanecem, me impedindo de seguir alguma coisa que eu sempre quis, mas eu sempre me coloquei num lugar que eu não posso fazer isso porque ou eu não sei, ou porque não é isso que querem, não é isso que dizem. Tá? Começa a fazer essa reflexão um pouquinho para dentro. Faz sentido, gente, para vocês isso? E aí, falando de medo,
o ser humano, eu vou trazer para vocês aqui 2 principais medos. A gente tem um medo da morte. Então, se a gente for lá para a filosofia existencialista, a gente tem um Heidegger que fala que a gente tem um medo e uma angústia porque a vida ela é finita e quando a gente se dá conta dessa finitude da vida, a gente se angustia e a gente tem medo porque a gente está vivendo sempre com uma preocupação a respeito da nossa vida da vida do outro. Então, a gente percebe que a gente não tem controle sobre isso, percebe que a gente não tem controle sobre quando que a gente vai morrer. Então, a gente começa a ter medo desse aspecto que é intrínseco da vida humana, que é a morte, que é a finitude, esse peso de que a gente está aqui e a gente é um ser para a morte. A gente é um ser para a vida, mas a gente também é um ser para a morte. A morte também é uma possibilidade. E muitas vezes as pessoas... Perceba se você se contrai só de pensar nisso. De que a morte é uma possibilidade da vida. Porque ela é. Basta a gente estar aqui para a gente se dar conta disso, né? Basta a gente viver para que a morte seja uma possibilidade. Mas a gente resolve não olhar para isso, porque a gente não sabe lidar com essa finitude. E a gente também tem o medo da vida. A gente tem o medo da vida, o medo de ser quem nós somos, principalmente quando a gente não se encaixa nesse sistema de crenças, nesse sistema de regras, de leis, que as pessoas dizem que tem que ser assim. Que eu fui ensinado desde criança que eu tenho que ser dessa forma, que eu tenho que falar dessa forma, que eu tenho que andar dessa forma, que eu tenho que ser esse tipo de profissional, que eu tenho que fazer isso, porque as pessoas estão dizendo que eu tenho que fazer. E aí a gente, de certa forma, sente dentro da gente uma incoerência, né? E tem medo. Por quê? Porque tem uma história por trás disso, porque eu acreditei a minha vida toda que foi assim. Então a gente tem um medo de viver a nossa essência, a gente tem um medo de viver, né? E de não ser aceito, porque a gente acha que para ser aceito tem que ser como os outros querem. Faz sentido? Então a gente precisa de muita coragem para assumir o risco de viver quem a gente é de verdade. Então, se você está aqui hoje, se você está acompanhando essas lives, eu fico tão feliz e muito, muito orgulhosa de você que está tendo a coragem de entrar em contato com essas crenças que te limitam de alguma forma, está tendo a coragem de se expandir, de olhar um pouquinho para essas crenças, para esses conceitos prévios que a gente tem e de fazer uma reflexão e validar, será que isso faz sentido para mim ou não? Então, isso precisa coragem. Então, se você está aqui e está fazendo isso, muito obrigada. Eu agradeço muito pela chance de estar fazendo isso com você. E você também pode se agradecer. Se agradecer por você estar dando a chance de você fazer isso por você. Porque, mais uma vez, é um ato de coragem entrar em contato com tudo isso que está vindo quando a gente conversa sobre esses temas. Então, quando a gente vive nessa limitação, né, de querer se adequar ao outro, se adequar ao meio e a gente perde o contato com a nossa essência, a gente tem o nosso poder pessoal completamente esvaziado. Drena demais a gente querer ser quem a gente não é. Drena demais você assumir um papel que não ressoa, que não é coerente com você. Para você sustentar isso, sustentar esse campo, essa energia, essa função, essa identidade, você se esgota. Então, vale a pena para você fazer isso? Vale a pena você se colocar em um espaço de um papel ou de uma pessoa, de você ser uma pessoa ou assumir alguma coisa que você não é? Pensa nisso. E aí, diante disso, o livro traz os compromissos, né? Então, ele começa assim, com esses fala igual a Carol, com esses tapas na cara, assim, de, ei, menino, acorda, né? Olhe para isso, veja como é que está sendo moldado, como é que a gente é moldado desde o momento que a gente nasce. Mas agora a gente tem a chance de olhar para tudo isso e de ressignificar e de transformar e de se colocar enquanto pessoa em um lugar, no seu lugar. E agir como você acha que é mais coerente com os seus valores hoje. Tá? E aí ele fala que para que a gente faça isso, existem 4 compromissos essenciais. O primeiro compromisso é seja impecável com a sua palavra. Ele traz que palavra é ação, palavra é poder, é o nosso maior poder.
quando a gente fala, né, que a mente tem poder, que os pensamentos têm poder, tudo isso, mente, pensamentos, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz e fala, isso não é uma forma de expressão, de palavra, de linguagem? O pensamento também é uma expressão da linguagem. O que a gente fala é uma expressão de linguagem, o que a gente escreve é a expressão de linguagem. Então, tudo isso tem poder. E isso pode nos libertar ou pode nos escravizar. Depende de como a gente usa os nossos pensamentos, depende de como a gente usa o nosso poder da palavra. Depende de como a gente usa o nosso poder da fala, da escrita. Então, esse relacionamento que a gente tem conosco e com o outro e com o mundo se dá através dessa ação que é a palavra. E aí, eu trouxe um exemplo de comentários que é assim: quantos de vocês chegam num lugar e a primeira coisa que a pessoa diz é: menino, como você engordou? Menino, como você tá magro? Tá tão esquelético. Ou então, ai, como você tá com cara de cansado. Né? Ou então, nossa, você tá com cara péssima. Então veja que as palavras que muitas vezes os comentários trazem, né, as pessoas trazem pra gente, não são conscientes. E essa palavra, ela tem um impacto muito grande na nossa vida. E aí começa a observar também os pensamentos que a gente tem. Aquele pensamento, eu não vou conseguir. Eu não sou suficiente. Isso tá horrível. Meu Deus, todo mundo vai morrer. Que todo mundo vai, mas né, quando um tom mais catastrófico. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de palavra, essa ação que a gente traz através do nosso pensamento também tem poder sobre a nossa vida e sobre o nosso corpo, sobre tudo que a gente é. E no momento em que a gente começa a observar como que a gente fala, o que a gente pensa, que a gente toma consciência disso, a gente pode fazer escolhas de falar de forma mais impecável, não cometer um pecado através da palavra, se a gente for trazer esse conceito de pecado, de rejeição. A gente pode pensar e cuidar melhor dos nossos pensamentos. Não é controle, tá, de pensamento, mas é entender o que eu estou cultivando para que aquele pensamento está vindo nesse momento. O que eu estou cultivando para que a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu olho alguém é dizer, nossa, como você engordou. O que eu estou cultivando para olhar para a pessoa e procurar defeito o tempo inteiro. Então perceba isso, que a palavra ela é nosso primeiro compromisso, né, a impecabilidade da palavra, e o maior pecado que ele traz é o pecado contra nós mesmos. A gente começa a se rejeitar através da palavra. A gente começa a falar coisas sobre nós e acreditar naquilo. E muitas vezes vejo que o que o outro fala, eu só trago para mim quando eu acredito naquilo. E se eu acredito naquilo, aquilo começa a ter poder sobre mim, sobre a minha existência. Faz sentido para vocês, gente? E aí esse primeiro compromisso, ele é a base para todo o resto, tá? E aí a gente tem um segundo compromisso. O segundo compromisso, ele fala, não leve nada para o lado pessoal. Então, pensa, você concorda com tudo que está sendo dito? Com tudo que te dizem? Você concorda com isso? Pensa um pouquinho. O que dizem sobre você? Se você concorda é porque você pensa da mesma forma, certo? Então, tem muito cuidado com os acordos que a gente faz no nosso dia, as pessoas com que a gente se conecta, a forma como a gente lida com tudo isso. Então, o que se diz e se pensa está de acordo com os compromissos que firmamos. E muitas vezes, o que o outro diz sobre mim diz mais dele do que de mim. Diz mais dos acordos que ele fez com ele, do que sobre mim. Então, se chega essa pessoa e faz esse tipo de comentários que geralmente são negativos, que tem a intenção de te colocar para baixo de alguma forma, aquilo está sendo reverberado na cabeça daquela pessoa também. Tem vários conflitos ali por trás. Então, a gente pode começar a observar também, através da nossa fala, quais são os conflitos que a gente traz, se não é tão claro a nível de pensamento. Então, começa a observar o que você fala, o tipo de comentário que você faz, o tipo de pensamento que você tem. Porque a partir disso a gente consegue mudar, se assim a gente quiser, tá? Então, começa a ver isso, né? O que o outro faz diz muito mais sobre ele
do que sobre mim. E aí a gente passa para o terceiro compromisso, que é não tire conclusões. E aí só acrescentando uma coisa sobre o segundo compromisso, o não levar para o lado pessoal é que, tipo, não é sobre você, tá? Não é sobre você, é sobre a outra pessoa. Quando a gente está no comportamento mais egóico, a gente se identifica com tudo. A gente se identifica com tudo que o outro traz, com todos os pensamentos, com todas as emoções, a gente traz aquilo pra gente como se fosse verdade, como se fosse realidade. Mas se a gente começa a abrir mão dessa posição mais egóica e começa a entrar em contato com a nossa essência, a gente entende que não é sobre a gente, não é por a gente. Se a pessoa te diz, você tá linda, você tá maravilhosa, não é sobre você não, é sobre a pessoa mesmo. Ela tá num estado em que ela se permite falar isso. Se a pessoa vem pra você e diz, nossa, você tá péssimo, é sobre a pessoa, não é sobre você, tá? Isso vale para as duas coisas, não só pro lado negativo, mas pro lado positivo também. Então, a gente sabe que a gente gosta de elogio, todo mundo gosta de atenção, mas vamos tentar adquirir uma posição um pouco mais de neutralidade em relação a isso, de observação e de consciência, tá? Então, não é sobre você, não leva pro lado pessoal. Isso dentro do trabalho é muito importante, tá? Que é um exercício que eu acho que é o mais difícil. É você conseguir desvincular os comentários, as críticas, você conseguir desvincular tudo que se vive no âmbito profissional do pessoal. Porque a gente acaba trazendo para o pessoal achando que tudo que estão falando é sobre mim enquanto pessoa, mas não é. Tá? E lembra, é sempre uma questão de acordo. O que a pessoa acorda ou concorda com ela, e ela expressa isso através das palavras. O terceiro compromisso, não tire conclusões. Então, a gente tem uma tendência de presumir, não de perguntar. Então, a gente está sempre achando o que o outro vai falar, o que o outro acha, né? Para poder se antecipar e para poder resolver. E é isso também que nos traz a condição de mais ansiedade, que a gente já conversou tanto. Né? A gente se joga para um espaço que não existe lá no futuro para tirar conclusões, para se preparar, estar mais preparado para quando aquilo acontecer na realidade. Muitas vezes não acontece. Então, dentro de um relacionamento, por exemplo, começa a pensar sobre as vezes que você começa a tirar conclusões a partir de, porque a pessoa está com um rosto diferente, ou está com energia diferente, está se comportando de uma forma diferente, e você já começa a procurar em você o motivo pelo qual aquilo está acontecendo. Você está tirando conclusões de o que será que aconteceu? Ou então você começa a culpabilizar o outro também. Então, você sempre quer culpar alguém. Culpar ou a você mesmo ou ao outro. Então, começa a tirar conclusões para poder lidar melhor com aquilo e estar preparado e estar sempre por cima. Né? Porque isso também é um comportamento que a gente tende a fazer quando a gente quer sempre estar acima. Então, a gente não pergunta muitas vezes porque tem medo da resposta. Então, mais uma vez o medo se manifesta aí. Então a gente começa, eu achei que a pessoa pensava isso, eu achei que você queria aquilo. Ou então, você deveria saber que eu queria aquilo. Como é que a pessoa vai saber, criatura? Se você não fala. Então é uma questão de comunicação. E essa comunicação, ela é impecável em termos da palavra. Ela é uma comunicação que ela não é dotada de violência e de agressão, tá? Como a gente conversa. Essa comunicação, ela fica muito mais difícil e mais densa quanto mais o relacionamento é mais íntimo, né? Quanto mais íntimo é, mais difícil fica. Porque, infelizmente, a gente ainda tem um péssimo hábito de conter máscaras e de esconder as nossas vulnerabilidades. E quando a gente faz isso, a gente não quer mostrar que a gente está insegura, a gente não quer mostrar que está sendo vulnerável de alguma forma. Então, a gente tira conclusões, né? E quer sempre estar ali maravilhosa e plena e tudo mais. Mas, gente, ninguém é perfeito. Ninguém está bem o tempo inteiro, tá? Então, para que os relacionamentos eles fluam melhor, é necessário que a gente tenha essa comunicação. E que a gente pergunte, que a gente converse, não tirar conclusões. E isso é um exercício de vida, tá? Para a vida. Pensem se é possível para vocês fazer isso, se faz sentido para vocês.
quarto compromisso é dê sempre o seu melhor, ou dê sempre o melhor de si. Nem mais, nem menos. O melhor hoje. E por que isso é importante, gente? Porque as coisas elas são impermanentes. O nosso estado hoje é diferente do nosso estado amanhã. Nossa produtividade hoje é diferente da nossa produtividade amanhã, certo? Então, por que eu fico me cobrando ter sempre a mesma atitude diante da coisa, ter sempre a mesma produtividade, ter sempre o mesmo amor, ter sempre a mesma forma de lidar, se a coisa muda? Por que a gente se cobra tanto assim? Por que a gente não reconhece a impermanência da natureza de tudo? E se a gente começa a assumir o compromisso de dar o melhor da gente, então dê sempre o melhor de si, a gente não traz uma preocupação de que poderia ter sido feito diferente. Porque a gente começa a quebrar a crença de que poderia ter sido feito diferente. De que eu não sou suficiente, o que não foi suficiente. Você começa a dar o melhor de si sem julgamento e sem culpa, porque você está coerente com os seus valores e coerente com a sua essência. Você sabe que naquele momento é o seu melhor e está tudo bem. Não significa que em algum outro momento, porque você produziu mais ou porque você estava agindo de uma determinada forma, que hoje você tem que necessariamente se superar. Não é isso. Tem muita gente, existe uma cultura de superação hoje muito grande. Porque hoje você tem que competir com você, né? Porque você tem que se superar, você tem que superar os seus limites. Gente, já basta de competitividade. Ninguém está competindo com ninguém aqui. Faz sentido para vocês isso? Eu estou sozinha nessa história, porque eu acho de verdade, eu acho lamentável quando as pessoas começam a ter esse tipo de atitude de que eu vou me superar, eu vou conseguir ser melhor que eu mesmo. Tá, mas aonde você vai parar? Quem você quer virar? E qual é o seu melhor? Primeira coisa. Então, hoje, como é que você tá? E o que de melhor você pode dar hoje? Dentro do trabalho, dentro das relações. Então, hoje, o meu melhor é esse. Eu tenho certeza que eu estou dando o meu melhor agora, porque eu sou coerente, porque eu estou presente, porque eu estou consciente. Mas se eu não estou assim, eu vou estar sempre lá na frente querendo atingir alguma coisa e nunca vai estar suficiente, gente. Nunca vai estar. Porque eu estou nessa posição de sempre numa busca, né? Mais uma vez, movido pelo ego. Não existe um retorno para dentro, não existe um retorno para a nossa essência. Então, dentro da meditação, e aí eu vou trazer uma passagem que ele traz aqui na página 68, que ele fala assim: havia um homem que, desejando transcender seu sofrimento, foi a um templo budista para encontrar um mestre que o ajudasse. Dirigiu-se a ele e perguntou: mestre, se eu meditar 4 horas por dia, quanto tempo vou levar para me iluminar? Iluminar, para quem não conhece, é um termo relacionado a se livrar do sofrimento, tá? Ou a reconhecer todo o sofrimento da humanidade. O mestre olhou para ele e respondeu: se você meditar 4 horas por dia, provavelmente atingirá a iluminação em 10 anos. Imaginando que poderia fazer melhor, o homem perguntou: mestre, e se eu meditar 8 horas por dia, quanto tempo levarei para transcender? E aí o mestre respondeu: se meditar 8 horas por dia, talvez você possa atingir a iluminação em 20 anos. Mas por que levarei mais tempo se meditar mais? Perguntou ele. E o mestre respondeu: você não está aqui para sacrificar a sua alegria ou a sua vida. Você está aqui para viver, para ser feliz, para amar. Se puder dar o melhor de si em 2 horas de meditação, mas se você gasta 8 horas, só vai se cansar. Perdeu o objetivo principal e não aproveitará a sua vida. Dê o melhor de si e talvez aprenda que não importa quanto tempo você medita, você pode viver, amar e ser feliz. Quando a gente dá o melhor da gente, pode ser uma prática de 5 minutos. 5 minutos, mas vai ser os meus melhores 5 minutos agora. E vai lá. E a gente começa a perceber que é na vida que a gente precisa dar o melhor da gente. Da prática de meditação e é na vida. Não é querendo atingir alguma coisa. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Teve gente que já me perguntou: você garante, qual é a garantia que você dá do seu curso de 8 semanas de Mindfulness? Aí eu falei: garantia de sucesso. Ela perguntou: qual a garantia de sucesso? Eu falei: mas o que você quer dizer com sucesso?
Você quer dizer quantos por cento dos meus alunos saem menos estressados, menos ansiosos, quase iluminados, é isso? Ou iluminados? Ela falou, Eu falei, olha, eu não faço esse tipo de estatística. E eu não te dou essa garantia. Porque é um caminho que depende de cada um, da dedicação de cada um. Do quanto cada um dá o melhor de si ali dentro. De cada prática. Então, eu não trago para mim a responsabilidade de te dar uma paz interior, porque a paz, se ela é interior, ela está dentro de você, não está em mim. Eu não dou a garantia de que você vai ficar menos ansiosa, menos estressada, como muita gente faz com práticas de meditação por aí. A gente sabe que existe ciência, né? E a ciência tem demonstrado os efeitos, sim, da prática de meditação em diversos aspectos do ser, como redução de ansiedade, estresse, enfim. Mas tudo depende da dedicação, gente, e da intenção da pessoa quando ela faz aquilo. Então você pode fazer uma prática de 5 minutos, você pode fazer uma prática de 12 horas. Quão presente você estava nessas 12 horas, nesses 5 minutos? Será que você está dando o melhor de si naquele momento? Então não, eu não dou essas garantias. Eu ofereço um canal, eu ofereço um acompanhamento e um caminho. E ofereço muitas reflexões. Agora, eu não posso fazer isso por ninguém, não é? É o processo individual de cada um. Então, se a gente começa a dar o melhor da gente em tudo que a gente faz, a gente vai ter uma resposta. Faz sentido para vocês? E aí ele traz um último capítulo falando dos parasitas da liberdade, ou como atingir a liberdade. E aí ele fala do juiz, da vítima e do sistema de crenças, né? Que são os 3 parasitas que ele considera como essenciais para que a gente perca a nossa liberdade. Então, quando a gente está se julgando muito, quando a gente se coloca como vítima de todas as situações e quando a gente se coloca à mercê desse sistema de crenças a nossa vida inteira, isso tudo faz com que a gente perca a nossa capacidade de ser livre. E ser livre é ser quem a gente é. Não quem a gente acha que é ou quem as pessoas dizem que nós somos. Tá? Então perceba que isso é um movimento para dentro de muita desconstrução e de construção de um novo ser, de uma nova forma de se expressar. Então quando as pessoas vêm para mim, eu não consigo meditar porque eu sou muito ansiosa ou porque eu não consigo parar de pensar. Você já traz uma identificação aí, um juiz que está aí julgando quão ansioso você é. E ninguém tá aqui para julgar. Na verdade, a gente está aqui para ir desconstruindo esses rótulos que a gente tem. E entendendo como que a gente pode viver um pouco melhor com quem eu sou, com a minha essência. E se a minha essência é mais agitada, tende a estar se projetando lá para frente, que eu consiga trazer ele para cá, porque no fim, a essência de todo mundo é pura luz e puro amor e pura consciência. Como ele traz logo no início do livro, e eu falei com vocês no primeiro slide. Nós somos pura consciência e pura presença. Mas para isso, para a gente reconhecer isso, a gente precisa identificar essas crenças que nos fazem rotular e que nos trazem essa identificação diferente dessa pura consciência que a gente é e pura presença. E a gente lida, né, como lidar com esses parasitas da liberdade, com consciência, com presença, com autorresponsabilidade. Então veja, a responsabilidade disso não é do outro, não é do teu psicólogo, não é do teu professor de meditação, não é, é sua. Esse é um caminho seu. Então assumir a responsabilidade de que hoje você pode fazer diferente, de que hoje você pode ter a impecabilidade da palavra, de que hoje você pode não levar para o lado pessoal, de que hoje você pode dar o melhor de si e de que hoje você pode não tirar conclusões sem perguntar. Só você pode fazer isso, então é uma autorresponsabilidade. Faz sentido, gente? Porque aí quando a gente faz isso, a gente começa a ter uma morte simbólica daquele ser, daquela pessoa, daquela estrutura toda que a gente se identificava, né, de vítima das consequências, de vítima das situações, de vítima dos outros, de vítima das emoções. A gente começa a se responsabilizar pelo nosso caminho e fazer o melhor que a gente pode todo dia. Todo dia. Tá?
Eu vou ativar aqui os comentários de vocês, que aí vocês me falam. Bora lá. Como é que foi pra vocês esse momento até agora, gente? Faz sentido pra vocês isso? Vou ver aqui algumas perguntas que mandaram. As garantias são pessoais e intransferíveis, a Miriam falou. Exatamente, né? A autorresponsabilidade. Indicações de livros. Indicações de livros. Os 4 compromissos, Dom Miguel Ruiz, tá? Foi através desse livrinho aqui que eu montei esse conteúdo de hoje para vocês. É maravilhoso, super facinho de ler, uma leitura deliciosa, vocês vão amar. Tá? Deixa eu ver aqui outras perguntas. A Miriam também falou, né? Qual é o seu melhor, gente? O que você está fazendo de melhor hoje? Será que você está entregando o melhor de você hoje? Sim ou não? Pensem nisso, gente. Muito importante. Vamos lá. A gente não sabe lidar com a finitude porque não somos ensinados. É possível aprender ainda? Sim. Vocês estão sendo colocados nesse espaço de entrar em contato com esses conceitos agora, nesse momento. Enquanto a gente estiver vivo, é possível a gente aprender um pouco mais. A cada segundo que a gente vive é uma oportunidade de aprendizado. É a gente começar a olhar para as coisas como uma grande oportunidade de aprender e de se melhorar. Faz sentido, Miriam, para você? Então, olhar para a finitude, para a morte, não como um fim, é um fim da forma física. Né? Eu até tive uma aula com um pessoal que está fazendo curso comigo na semana passada sobre isso. A forma física, isso aqui, esse corpo físico, ele morre. Mas quem é que garante que a sua consciência morre? E as suas ideias? Que vão perpetuar através das outras pessoas que te conheceram. E a forma como você é lembrado, isso tudo vai prevalecer, não vai? Então, a finitude da forma física existe, só que a gente, pelo fato de estar tão apegado à forma física, a gente começa a vibrar muito mais nesse medo, né? E nessa angústia. É possível aprender. Carol, meu amor, um beijo pra você. Como se reencontrar com a nossa essência? Tati perguntou. Primeiro passo que eu acredito ser essencial, e isso me ajuda muito na minha própria jornada, é a gente se perdoar. É a gente começar a olhar pra gente como um ser merecedor de amor e de perdão, genuinamente. Porque a gente começa a quebrar essa ligação que a gente tem com o juiz e com a vítima. A gente começa a tomar a autorresponsabilidade, responsabilidade do nosso dia, né, da nossa vida. E essa essência, ela tá aí, só que a gente não consegue enxergar por causa desse sistema de crenças e dessa pressa em alcançar alguma coisa. Então, se a gente começa a voltar para o momento presente, quando a gente começa a entrar em contato com quem a gente está hoje, a gente sente. E a gente começa a reconhecer essas crenças que a gente vem cultivando por muito tempo e começa a ter insights sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções. E começa a perceber que essa essência, ela é de verdade pura consciência e puro amor. Então, começaria pelo auto-perdão, pelo cultivo disso. Vamos lá. Agora eu vou ler os comentários de vocês, tá? Que eu tava vendo as perguntinhas antes. Carol, eu estou no chão. Carol maravilhosa. Ai. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Faz total sentido, a Arlene falou. Viena, que bom que tá chegando para você, né, para refletir. A Silvana também se viu em vários momentos. Já, nossa, faz muito sentido, faz todo sentido. Isso mesmo, gente. Por que que às vezes temos tanta necessidade de fazer muito pelo outro? Porque é assim que a gente acha que a gente vai ter nosso valor. É fazendo pelo outro. E muitas vezes a gente se esquece, né? Se esquece da gente mesmo. Aprendendo a ver os sentidos, ou a sentir, isso. A Candice falou.
fez muito sentido. Cada dia mais maravilhado com essa oportunidade de autoconhecimento. Gratidão por estar aqui, meu bem. A Thaisa, tem sido muito bom ouvir. São reflexões que incomodam, nos levam além do status quo. Faz todo sentido expandir a consciência. Isso, gente. Na verdade, se a gente não entra em contato com isso, né, que mexe com os nossos limites, a gente não tem como expandir nada. Então, por isso, quando eu pensei nessa sequência de conteúdos, eu pensei, o que eu posso levar para as pessoas para que elas sintam e reflitam sobre algo? Que eu não quero só falar que, vamos meditar, né, porque meditar e trazer um monte de artigo científico para vocês. Não adianta isso. Vocês têm que buscar entender a motivação e onde vocês estão. Qual é a motivação que vocês têm hoje para poder expandir um pouco mais, olhar um pouco diferente para você e para o outro. E a gente só consegue fazer isso e ter uma motivação mais sólida quando a gente traz o sentido disso para a nossa existência. Então, se vocês se enxergam nisso, a gente tem muito trabalho a ser feito. Juntos, né? Estamos juntos, todos. Pela gente e pelo mundo, tá? Porque tudo se conecta. A Bruna falou, o melhor de si pode ser o que te faz bem naquele momento, mesmo que seja nada, ou que não te traga nenhum benefício palpável, somente paz. Claro, é isso. O melhor de si naquele momento é isso. Por que a gente tem que fazer as coisas só para ter algum benefício material? Ou beneficiar, né, do ponto de vista material mesmo. E quando eu falo material, não é só físico não, tá? Mas essa paz, muitas vezes, a gente tá precisando parar e fazer nada. Só isso. E tá tudo bem. A gente vive com essa crença de que tem que sempre fazer alguma coisa para atingir algo, né? Veja essa crença que está aí arraigada desde sei lá quando, nesse sistema que a gente já traz para o capitalismo também, né? Que tudo tem que ter um valor de acordo com o que ele te traz. Não, gente. Vamos ressignificar, né? A única certeza é a incerteza. Saber lidar com a estabilidade real das instabilidades e a impermanência da vida. Que a gente falou, menina, até é filósofa hoje, arrasou. A Miriam, ninguém está bem o tempo inteiro. E nem é obrigado a estar. Gente, ninguém é obrigado a nada nessa vida, tá? E ninguém tá, não. Então nunca se iluda que essas pessoas que estão aí sempre bem, né, que vivem cheio de montado, né? Que vive montado. Veja, vamos pensar um pouquinho nesse exemplo agora. As pessoas que estão sempre montadas, maravilhosas e rindo o tempo inteiro, você realmente acha que essa pessoa ela tá condizendo com o que ela sente todos os dias, tendo em vista a impermanência das coisas, ou ela tá sustentando uma imagem de que acha que é aquilo que os outros querem ver? Pensem nisso. Tati, maravilhosa essa oportunidade que você nos proporcionou, faz muito sentido. Que bom, meu amor, um beijo pra você. Ali ele falou, achei muito interessante quando você colocou com o olhar do outro não define o nosso valor, que ao fazer isso a gente estabelece uma relação de poder que nos mina aos poucos. Isso, a gente começa a dar poder ao outro. Trio, que bom que você conseguiu assistir a live. A Laura falou, muito interessante as reflexões e posso dizer que tem algo despertando em mim. Que bom. Síndrome de produtividade, gente, a gente tá sofrendo com isso demais, tá? Então, nessa quarentena, então, a galera aí que comprou não sei quantos cursos online e tá assistindo todas as lives, dando conta do mundo inteiro, gente. Olha pra dentro um pouquinho. O que você tá tentando se distrair, hein? A live vai acabar em 47 segundos. Eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de estar com vocês aqui, pelo tempo que você está dedicando a estar junto, né, nesse momento. Muito obrigada. Espero que esse conteúdo tenha chegado para você, tenha tocado você de alguma forma. E para a gente continuar refletindo sobre isso, eu vou mandar lá no grupo do Telegram alguns exercícios para que vocês possam fazer hoje, tá? E amanhã a gente tem mais uma live aqui. E, mais uma vez, obrigada pelo tempo de vocês. Não tô dando conta, né? Gente, bora respirar, tá? Respira aí e vamos junto nesse processo, que quando a gente tá junto, tudo fica mais fácil. Um beijo, fiquem bem e até amanhã. Tchau, tchau.